Segundo Reis, capítulo 20. Segundo livro dos Reis, capítulo 20. Você pode aí, desde o início do culto e durante, ficar à vontade para colocar aí os seus pedidos de oração, porque os irmãos estão atentos aí, ligados, para que no final eu possa orar com você e pelos seus pedidos. Então fique à vontade para colocar aí seu pedido, seu agradecimento, para no final nós orarmos juntos, orar com você e por você. Segundo Reis, capítulo 20, diz assim, a eterna palavra. Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós ou Amos, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá, não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Antes que Isaías tivesse saído do pátio central, a palavra do Senhor veio a ele dizendo: volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, eis que eu vou curá-lo, e ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei das mãos do rei da Assíria, tanto você quanto esta cidade. Defenderei esta cidade por amor de mim e por amor a Davi, meu servo. Isaías disse mais: peguem uma pasta de figos. Eles a pegaram e a puseram sobre a úlcera, e Ezequias recuperou a saúde. Ezequias perguntou a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Isaías respondeu: este é o sinal que você receberá do Senhor para indicar que ele cumprirá o que prometeu. Você quer que a sombra se adiante 10 graus ou que retroceda 10 graus? Ezequias respondeu: é fácil a sombra adiantar 10 graus, mas que não seja assim, pelo contrário, que ela retroceda. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e ele fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinante no relógio de Acaz. Amém. Segundo Reis, capítulo 20, do 1 até o 11. Esse tem sido para nós, principalmente nos últimos dias, últimas semanas, últimos meses, tem sido de fato o ano do cuidado. O ano passado, em reunião com os ministros e líderes da igreja, nós, entendendo que estávamos sendo direcionados por Deus, definimos que o tema que passaria todos os meses do ano seria o tema do cuidado. E aí, de acordo com a ênfase de cada mês, nós iríamos trabalhar a ideia do cuidado. Então, em janeiro nós cuidamos uns dos outros, em fevereiro nós tivemos cuidado, em março nós cuidamos de todo mundo com a alegria de Jesus, e aí de repente uma pandemia se alastrou pelo mundo todo, e nós vimos que realmente estávamos na direção certa e que Deus queria que nós cuidássemos uns dos outros. E aí, em abril, mês da IBD e Bíblia, nós vimos no livro de Deuteronômio, na lei do Senhor, que de fato
a Bíblia é o cuidado de Deus para o seu povo. E agora em maio, nós estamos cuidando da nossa família. Já aprendemos que para cuidar da nossa família, nós temos que cuidar dos filhos e os filhos cuidar dos pais. Já vimos também que temos que ser, como Joquebede, uma mãe cuidadora. Aprendemos também que para cuidar da nossa casa, da nossa família, temos que começar por nós. Então eu cuido bem de mim para cuidar melhor dos outros, da minha família, dos que me cercam. Se eu não estiver bem cuidado, eu não posso cuidar bem dos outros. E hoje nós vamos aprender nessa dinâmica profética na vida do rei Ezequias, que devemos cuidar da nossa casa colocando ela em ordem. Coloque a sua casa em ordem, ou ponha em ordem a sua casa. Essa foi a orientação de Deus, através do profeta Isaías, para o rei Ezequias. E eu quero crer que Deus está usando essa palavra nesta hora, para ser a orientação de Deus, através deste servo, à sua família. Ponha a sua casa em ordem. E você sabe que na cultura hebraica, toda vez que a palavra casa aparece, principalmente em textos poéticos e proféticos, é muito provável que a expressão casa aponte para a ideia da família. Toda profecia relacionada à casa de Davi está diretamente relacionada à família de Davi, à descendência de Davi. Toda promessa relacionada à casa de Jacó, à casa de Israel, está relacionada à família, os descendentes de Jacó, os descendentes de Israel. Portanto, sendo uma palavra profética, quando Isaías, o profeta, se coloca diante do rei e diz, assim diz o Senhor, essa expressão significa, o que vem depois é palavra de Deus, o que vem depois é profecia, o que vem depois é Deus falando através daquele homem para que o seu propósito se cumpra. E a profecia foi, ponha tua casa em ordem, porque você não vai durar muito tempo, você vai morrer. E aí esse texto é alvo de muito debate e de muita polêmica, e a questão essencial que gera polêmica aqui é se a nossa oração muda a vontade de Deus, porque Deus disse que ele morreria, e aí ele orou, e aí ele chorou, e Deus disse, ok, então mais 15 anos. Mas a pergunta é, depois dos 15 anos ele não morreu? Põe a tua casa em ordem que você vai morrer. Deus não disse vai ser amanhã. Deus não disse vai ser agora. Deus disse vai morrer. E aí ele, Deus, ele é que entendeu que seria amanhã, que seria agora. Deus não disse que seria amanhã. Aí o povo discute, porque Deus ia matar o Ezequias no dia seguinte, e deu mais 15 anos só porque ele orou. Não, aí você está forçando a barra do texto. Deus disse para ele, põe a tua casa em ordem porque você vai morrer. Eu vou dar mais 15 anos, mas você vai morrer. Mas eu preciso que você coloque sua casa em ordem. Por quê? Porque a Assíria iria invadir Judá. E Ezequias, como rei de Judá, sofreria com aquela invasão. E Deus queria que aquele rei, como diz o texto, príncipe em Israel, toda vez que a palavra príncipe aparece, dependendo do contexto, às vezes, quando o texto é narrativo e bem direto, chamando alguém de príncipe, pode ser que seja filho de um rei mesmo. Mas num contexto geral, príncipes do povo significa líderes. A palavra príncipe, no contexto bíblico, geralmente denota a ideia de liderança. Portanto, o que Deus está dizendo aqui é, os líderes precisam colocar a sua casa em ordem, para que quando chegar o dia mau, eles possam suportar e vencer. Ninguém consegue enfrentar
um ataque externo se internamente não estiver tudo em ordem. Essa é a ideia. Essa é a essência que eu vejo nesse texto. Que Deus está querendo que o rei Ezequias colocasse a sua casa em ordem. Porque quando o ataque externo vem, se nós não estivermos organizados, equilibrados, harmoniosos, internamente, o que vem de fora certamente vai nos derrubar. Agora, se nós estamos organizados, equilibrados, harmoniosos dentro de casa, pode vir qualquer ataque externo que vai bater para cair, porque quando nós estamos firmados em Deus, organizados, ordenados, quando as coisas estão em ordem, quando tudo aquilo que Deus pediu para nós e pediu de nós é feito por nós, pode vir o que vier, pode bater o vento que for, pode vir a tempestade que vier, em ordem, a nossa casa vai subsistir, porque o Senhor é a rocha que sustenta a nossa casa. Nada que vem de fora pode abalar uma casa que está firmada na rocha, uma casa que está em ordem, uma casa organizada, equilibrada, em harmonia e com a sua espiritualidade em dia. É isso que Deus queria de Ezequias. Portanto, eu não vou entrar nessa discussão que não leva a lugar nenhum, se a oração de Ezequias mudou ou não a vontade de Deus. Até porque eu acho que essa não é a ênfase aqui do texto. Eu prefiro ficar com a ideia de que nós, como líderes, porque todo discípulo de Cristo representa Cristo e em nome de Cristo precisa agir na sociedade. Portanto, mesmo que nós não sejamos líderes de maneira formal na igreja, eu não lidero nenhum ministério, eu não lidero nenhum departamento, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que como cristãos, nós temos a verdade que liberta. Nós temos a mensagem que dá esperança. Nós temos uma direção para apontar para a sociedade que precisa se colocar em ordem, porque tem muita coisa fora de ordem. Portanto, nós, representantes de Deus, todos nós, todos os crentes, são líderes, são príncipes de Deus. Por isso, diz-se da igreja que ela é o Israel de Deus nesse tempo. Israel é aquele que luta com Deus, o príncipe de Deus. Portanto, se nós somos o Israel de Deus, nós somos os príncipes de Deus. Nós somos os líderes que nesta sociedade fora de ordem, vamos apontar a ordem, vamos apontar qual é a maneira correta de nos organizarmos e de irmos na direção da vontade de Deus para a solução dos nossos problemas. Muitos problemas familiares, muita casa fora de ordem, muita família desestruturada, desorganizada, desequilibrada, e nós precisamos ser aqueles que batem no peito e dizem: olhem para mim, olhem para a minha família. Precisamos ter essa coragem, essa ousadia. Então, para bater no peito e dizer: olhem para mim, precisamos primeiro colocar nossa casa em ordem. E aí eu quero pensar com você que a palavra casa aqui tem pelo menos duas perspectivas. E a palavra ordem tem pelo menos duas perspectivas também. Então, põe a tua casa em ordem. Na minha leitura, pode significar aí algumas coisas. Primeiro, casa, no literal mesmo. Põe a tua casa em ordem, a casa em ordem. Organize a sua casa. As coisas do quarto têm que ficar no quarto, as coisas da sala têm que ficar na sala, as coisas da cozinha têm que ficar na cozinha, porque às vezes tem coisa da cozinha no quarto, coisa da sala na cozinha, coisa do banheiro no quarto, coisa... Não é? Temos que pôr nossa casa em ordem. Cada coisa no seu devido lugar. Tem um negócio quebrado, vamos consertar, né? Amém, homens? Amém, irmãos? Deixa eu falar um negócio para vocês, meninas. Vocês que pedem para os maridos consertar alguma coisa dentro de casa, deixa eu dar uma dica para você.
Ele vai fazer, não precisa você ficar lembrando de 3 em 3 meses. Ele vai fazer. A igreja está vazia, tem uma meia dúzia, mas já estou ouvindo alguns améns aqui. Meninas, não precisa ficar lembrando de 6 em 6 meses, eles vão consertar. Vamos colocar a nossa casa em ordem, vamos manter as paredes limpinhas, pintadinhas, amém? Vamos organizar a cozinha, não deixar aquelas montanhas de louça, nem aquelas de roupa, e vamos organizar, vamos botar a nossa casa em ordem, porque o ambiente que nós vivemos, de maneira física também, revela um pouco daquilo que a gente é. Então, se nós estamos em ordem, se nós estamos equilibrados, organizados, se sabemos administrar bem o nosso tempo e os nossos recursos, a nossa casa, o ambiente em que a gente vive, precisa revelar isso. Então, cada contexto é um contexto, cada casa é uma realidade. Tem casa que é o cara que faz algumas coisas, é a mulher que faz outras. Tem outras casas que essa coisa inverte. Não tem receita de bolo. Não tem receita pronta, não tem. Ah, pastor, aqui em casa funciona bem assim, ó. O marido é quem cozinha porque ele gosta e ele leva mais jeito do que eu, e eu é que organizo, consertar as coisas. Eu já fui numa casa que o cara cozinhava, lavava, passava, e a mulher varria e tal, e consertava chuveiro, e consertava as coisas, e a mulher quem resolvia tudo, pagava a conta, ia no banco, e era provedora, e o cara era o que mantinha o lar, e eles vivem em perfeita harmonia, a casa está em ordem, definiram quais seriam os papéis, cada um faz o seu papel, e a casa está sempre bonitinha, cheirosinha, a família organizada, beleza, funcionou, tá top. Tem casa que é a mulher que cuida e o cara que provê. Não importa qual é o formato, importa se está em ordem, importa se está tudo organizado, se está tudo no seu devido lugar, se todos os que habitam naquela casa são devidamente educados para quando usar uma coisa, guardar, quando pegar, limpar, quando sujar, né? Quando fizer alguma coisa, precisa organizar para não virar uma bagunça generalizada. Então, às vezes, né, nós como pastores, a gente visita muita gente, a gente entra em muita casa. E às vezes é complicado, porque a casa revela muito do caráter, revela muito da organização, revela muito das características pessoais daqueles que vivem ali. Revela muita coisa, sem cuidado quando o pastor visitar a sua casa. Então não vou deixar o pastor ir lá em casa não, para ele não ficar reparando. Não, não é isso. Aí você... Está vendo como é que nós somos? A gente pensa logo em dar um jeitinho. Ah, então também não vou deixar o pastor nunca mais lá. Não, não é que você tem que proibir a visita do pastor. É só você colocar sua casa em ordem. Faz aqui ó, o que o Ezequias fez. E aí você vai ter a vitória do jeito que o Ezequias teve. Entendeu? Simples assim. Porque às vezes a gente quer dar jeitinho. Ao invés de colocar minha casa em ordem, então não vou receber visita de ninguém. Não, não é para você não receber visita. É para você colocar a casa em ordem. E aí você pode receber quem você quiser tranquilamente. Eu não estou dizendo que tudo é desorganização, que tudo é falta de zelo, tudo não. Às vezes é uma fase difícil, às vezes aconteceu alguma coisa, às vezes é uma urgência, uma emergência, quebrou um negócio, estourou um cano, aconteceu tal coisa, está uma bagunça porque nós estamos em obra, estamos reformando o banheiro, então está desse jeito aqui, tem uma poeira aqui por causa de uma festa que nós fizemos ontem, ainda não deu tempo para lembrar. Tudo é compreensível. Agora, tem situação que a gente vai empurrando com a barriga, empurrando com a barriga, empurrando com a barriga, e quando vê aquilo vai virando uma bagunça geral. Então, a casa aqui eu queria ler, em primeiro lugar, de maneira literal. Precisamos colocar a nossa casa em ordem. E o segredo é muito simples. É fazer o que tem para fazer diariamente. O que é da segunda faz na segunda, o que é da terça faz na terça. O problema é que a gente vai deixando acumular. Eu comi agora, sujei um prato, sujei um copo, sujei um garfo, sujei uma faca. Aí eu vou lá e coloco na pia. Quer dizer, se eu lavasse naquela hora, era um prato, um copo, um garfo e uma faca.
Mas aí eu deixo. Por quê? Porque tem outro limpo. Aí eu deixo aquele sujo lá, pego o outro prato, aí eu vou jantar sujo, outro prato, outro copo, outro garfo, outra faca. Aí já juntou 2. Aí eu falo, não, ainda tem ali um monte limpo. Aí eu vou usando todos, até sujar todos, para depois lavar todos. Aí uma coisa é eu olhar um prato sujo. Já me bate um desânimo, poxa, tem que lavar esse prato. Outra coisa é eu olhar 10 pratos sujos. Aí o desânimo é 10 vezes maior. Então o segredo para manter nossa casa em ordem é fazer aos poucos. Sujou um, lava um. Sujou 2, lava 2. Não deixa juntar para fazer, porque aí o desânimo vai ser maior e você vai acabar não fazendo e aí vai piorar. E isso, eu estou usando prato, copo e garfo, mas eu quero falar de tudo. Tudo que existe na sua casa, se você deixar acumular, vai ficar pior depois. Vai fazendo aos poucos, não deixa acumular não. Põe a sua casa em ordem. Segundo lugar, casa aqui também pode significar família. Põe a sua família em ordem. Quais são os papéis aí dentro dessa casa? Quem é quem dentro dessa família? O pai tem que ser pai e tem que ser o homem. A mulher tem que ser mulher e tem que ser mãe. Ainda não temos filhos. Então que seja o marido e mulher, cada um no seu papel. Definam os papéis. O problema é que a gente não conversa, a gente não dialoga. Qual vai ser o papel? Olha, eu prefiro fazer isso aqui. Então deixa isso aqui para mim. Definiu? Vida que segue. Se um não fizer, o outro tem direito de cobrar. Isso aqui era o seu papel, era para você ter feito e você não fez. E aí vamos colocar a nossa casa em ordem, nossa família em ordem. Os membros da família precisam estar em ordem, ordenados, organizados. Quem é que faz o quê? Porque eu conheço família que é tudo invertido, tudo ao contrário. Eu já fui em casa em que a mulher faz o papel do homem, o homem faz o papel do filho e o filho faz o papel da mulher. Eu já fui em casa que o menino, o filho, faz o papel do homem, a mulher faz o papel do filho, o marido, é uma bagunça. Porque os papéis, eles são definidos, gente. O homem é o homem, a mulher é a mulher. Isso aqui não é preconceito social, patriarcado, blá, 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 blá. Não, nada disso. Nada disso. Como eu já disse, se a coisa aí funciona bem, o marido fazendo as tarefas domésticas e a mulher fazendo as tarefas externas e provedoras, se é assim que funciona, tá ótimo. O que acontece aí, gente? Um marimbondo. O marimbondo atacou os meninos lá na galeria. Não entendi nada. Hein? Manozinho espirrando WD no marimbondo, matando com chinelo. Oh, meu Deus. Bota a casa em ordem aí em cima, gente. Entendeu, queridos? A minha fala aqui não tem nenhum preconceito. O marido tem que ser aquele que trabalha fora, que bota o dinheiro e pronto. E a mulher tem que esquentar a barriga no fogão e esfriar no tanque. Não falei isso. Falei isso. Comecei falando que cada lugar é um lugar, cada realidade é uma realidade. E eu já vi famílias muito harmoniosas, muito equilibradas, em que às vezes algumas coisas são invertidas, mas eles funcionam bem assim, invertidas na perspectiva patriarcal bíblica, mas não tem problema nenhum se é o cara que faz a tarefa doméstica. Eu já vi família, inclusive, que o cara, ele trabalha fora, ele é o provedor, e ele cuida das coisas de casa, e a mulher, dondoca, de boa, e o cara não tem problema com isso, a mulher não tem problema com isso, os filhos não têm problema com isso, e eles vivem equilibrados, estruturados, harmoniosos, e amém, de boa. Cada realidade é uma realidade.
cara conhece a menina fala, ó, não sei cozinhar, não sei lavar, não sei passar. Se você está querendo uma esposa para fazer essas coisas, pode procurar outra, porque não sou eu não levo jeito para isso. Aí o cara vira e fala, não, pode deixar que eu moro sozinho, eu não tive pai, não tive mãe, eu estou acostumado, pode deixar que eu faço tudo para você, meu amor. Aí ela, tudo bem, eles casam, ele faz tudo a vida inteira, qual o problema? Foi combinado, o combinado não sai caro. O negócio é que a gente não combina nada. A gente não combina, quem é que vai fazer o quê? E aí a gente vai vivendo. E aí vai empurrando com a barriga. Aí como a gente não combinou quem que fazia aquilo, aí é aquela história do deixa que eu deixo, entendeu? E caiu o negócio no chão. Nós não definimos antes quem é que pega quando caiu o negócio no chão. E agora? E aí? Não, eu vou deixar que o outro pega. Aí o outro vira e fala, não, vou deixar que o outro pega. Aí deixa que eu deixo e todo mundo deixa e ninguém pega. E a coisa fica lá no chão e fica o resto da vida no chão. Você está entendendo, né? Diz um amém aí na sua casa, se você está entendendo. Então nós precisamos colocar a nossa casa em ordem. A nossa casa em termos de habitação, a nossa casa em termos de família, colocar cada um no seu devido lugar, estabelecer os papéis e organizar o negócio. E colocarmos também a nossa casa no sentido de negócios, porque a palavra hebraica usada aqui é labetekah. Tem bet, que é a ideia de casa, mas tem aí um prefixo e um sufixo, dizem os eruditos, que pode também, existe também a probabilidade de que o sentido profético de Deus, através de Isaías, para o rei Ezequias, fosse: coloque os seus negócios em dia, coloque a sua vida em dia, porque Deus quer agir, e Ele só vai agir se você estiver em ordem. Então, precisamos, para cumprir essa profecia e cuidar da nossa família, precisamos colocar a nossa habitação em ordem, organizar e deixar tudo organizado e limpo e bem cuidado. Precisamos colocar a nossa família em ordem em termos de papéis. Quem é que vai fazer o que nesse negócio? Quem é que manda nesse troço aqui? Quem é que lidera? Quem é que dá a direção e a ordem? É os filhos? Que às vezes tem lugar que eu já cheguei, eu já vi que é o filho que manda. O menino fala, agora eu vou ficar no celular. E ele fica. E a mãe fica refém lá, precisando do celular. E, ai meu Deus, esse menino não sai do celular. Ué, mas de quem que é o celular? É meu. Então por que você não toma dele? Porque se tomar ele chora, porque se pegar ele briga. Quer dizer, o menino é o dono da casa, ele que manda. Fala, Deus. Quem é que manda nesse negócio aí, gente? Ei, vai deixar os meninos mandar? Aí a coisa inverte. Ponha sua casa em ordem. Conheço um cara que do nada, ele entra no quarto do filho dele e diz assim, ó, pode desligar esse videogame aí agora. Aí o menino, mas por que, pai? Porque eu estou mandando. Mas o que eu fiz de errado? Fez nada de errado. Então por que eu tenho que desligar? Só para você entender quem é que manda aqui, ué. Mas eu não terminei de jogar, mas eu estou mandando desligar. Desliga, agora. Entendeu? Ponha tua casa em ordem. Ou você demarca o território, ou você define os papéis, ou você organiza quem é que faz, ou vai virar bagunça esse negócio. Põe tua casa em ordem. Sua habitação, sua família, seus negócios e sua vida. Como é que está aí a vida financeira? As contas estão em dia? Aquilo que vocês ganham, está dando conta de pagar o que vocês gastam? Não, pastor, a gente gasta mais do que ganha. Então, das duas, uma. Ou vocês dão um jeito de ganhar mais, ou vocês dão um jeito de gastar menos. Dá para ter o carro X? Tenha o carro X. Não dá para ter? Tenha o Y. Não dá para ter o Y? Tenha o Z. Não dá para ter o Z? Tenha uma moto. Não dá para ter uma moto? Tenha uma bicicleta. Não dá para ter bicicleta? Ande a pé. Mas não deixe sua casa fora de ordem.
Porque Deus não age, e você viu aí no texto, e essa é a ênfase que eu quero pegar aqui. Estou nem aí para se a oração de Ezequias mudou a vontade de Deus. O que eu estou vendo aqui é o seguinte: um homem que ouviu a voz de Deus, que agiu e fez o que ele tinha que fazer, e Deus lhe concedeu a vitória contra os assírios. Se a minha casa estiver em ordem, pode vir o inimigo que vier, que Deus me dará a vitória. Porque nós em ordem, nós organizados, nós estruturados, vamos suportar qualquer ataque externo. Mas se tiver aqui dentro uma bagunça, quando o inimigo entrar, ninguém sabe quem faz o quê, o inimigo deita e rola e a gente fica sendo derrotado, sem saber que a derrota não é pela falta de força, é pela falta de organização. Porque não adianta ter toda a força do mundo e também não ser organizado. Lembra-se de Gideão? Gideão queria ir para a guerra com 30 mil soldados. Porque Gideão achava que numa guerra importa mais a força, a quantidade. E aí ele falou: vamos com 30 mil soldados. E Deus falou: não. Senhor, mas os inimigos são muitos, e eles são poderosos, nós temos que ir com o maior número possível. E Deus: não. Bota os homens para beber água aí. Como assim, Deus? Né? As perguntas que a gente faz. O que é que tem a ver beber água com ir para a guerra? Às vezes a palavra de Deus dá uma orientação para a gente, faça isto. E a gente fala: mas o que tem a ver fazer isso? O meu problema é não sei o que lá. Faça isso. E aí o Gideão, o que é que tem a ver beber água com ir para a guerra? Não tem nada a ver, mas mesmo sem entender, obedeça. Principalmente quando for uma orientação de Deus. E aí Gideão, Deus mandou beber água. E aí os caras... 29.700 homens, mais ou menos, meteram a boca dentro d'água. 300 homens levaram a mão na água e, olhando para a retaguarda, trouxeram a água na boca. Aí Deus falou: esses caras são os guerreiros, o resto é tudo baderneiro. 29.700 é só quantidade, qualidade é só 300, 1%, hein? 300 é 1% de 30 mil. Percebe? Quando estamos orientados por Deus, quando obedecemos a Deus como Ezequias fez, quando damos ouvido à voz de Deus, à profecia, à palavra de Deus, mesmo que não faça sentido. O que é que tem a ver eu botar minha casa em ordem com a invasão dos assírios? Eu preciso botar meu exército em ordem, porque os assírios vão invadir e é o exército que vai defender Judá. Ezequias, bota a tua casa em ordem. Mas o que tem a ver a minha casa com a guerra? Porque às vezes as coisas de Deus a gente não entende. É só obedecer e ver funcionar. Porque quando Deus orienta, creia, Ele sabe o que faz. Ponha tua casa em ordem. Organize a sua habitação, organize a sua família, organize os seus negócios, organize a sua vida. Como é que está as contas? Está em dia? Organiza. Como é que está o tempo? Está dando tempo de fazer tudo? Tempo para trabalhar, tempo para lazer, tempo para o hobby, tempo para a família, tempo para cuidar da saúde. Não está com tempo para tudo isso. Põe tua casa em ordem. Você precisa ter tempo para todas as coisas. Administre melhor o seu tempo. Põe tua vida em ordem. Hora de trabalhar, trabalhar. Hora de descansar, descansar. Hora do lazer, lazer. Hora da família, família. Hora do hobby, o hobby. Esses dias eu aprendi, e foi algo muito precioso. Todo dia a gente aprende, e como eu gosto de aprender. E eu estava numa aula esses dias, num curso que estou fazendo, e o professor entrou na sala, deu bom dia, se apresentou, e fez uma pergunta. E eu não entendi nada daquela pergunta. Eu falei: das duas uma, ou esse cara está querendo encher linguiça, porque a gente que dá aula, a gente, quando vira aluno, a gente, né? É igual quando a gente prega e a gente está sentado ali ouvindo pregação, a gente fica meio crítico, e isso é até um perigo, porque às vezes o criticismo impede a gente de aprender coisas novas. Então procuro ser o menos crítico possível, mas tem hora que não tem jeito, escapole.
E aí ele entrou, bom dia, não sei o que, lelele, lalala. Perguntar uma coisa para vocês, fala o nome de vocês, de onde vocês são, e qual é o hobby de vocês. Qual é seu hobby? Aí o cara, como assim, o que é hobby? É aquela roupa que bota para dormir? Para sair da cama? Hobby. Hobby, alguma coisa que você gosta de fazer que não tem nada a ver com a sua atividade profissional. Aí o cara, eu gosto de pescar. Tá, e você pesca com que frequência? Uma vez por mês, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Ok, esse é o seu hobby. Eu gosto de fazer musculação. Eu gosto de jogar uma bola. Eu falei, eu jogo basquete e tal, ok. Alguma atividade rotineira que você faça com determinada frequência, pode ser uma vez por ano, pode ser uma vez por mês, pode ser uma vez por semana, cada um no seu quadrado, mas precisa ter uma certa rotina, e aquela atividade tem que te gerar prazer, e não pode ter vínculo com o que você faz profissionalmente. Então por exemplo, não adianta eu falar, meu hobby é pregar, não é. Por mais que pregar me dá prazer, pregar me dá alegria, é prazeroso. Se eu deixar, eu prego todo dia, toda hora, o tempo inteiro. Mas eu não posso ter a pregação como hobby. Por quê? Porque o meu ofício de vida envolve a pregação. Então o meu hobby tem que ser algo que não tem nada a ver com igreja, nada a ver com púlpito, nada a ver com gabinete, nada a ver com visita. Então eu jogo basquete. Não tem nada a ver. Nós precisamos. E aí o professor disse assim, e a aula era de psicologia. E aí o professor disse, quem não tem um hobby, terá um vício. Porque o ser humano precisa ter uma válvula de escape. Todo ser humano precisa ter um momento na sua vida, uma hora separada na sua rotina, para extravasar. Senão ele vai viver sob pressão e vai desembocar num vício. Quem não tem um hobby, terá um vício. Falei, rapaz, faz sentido. Então, a você que me ouve, põe a tua casa em ordem. Põe tua habitação em ordem. Põe a tua família em ordem. Põe teus negócios em ordem. Sua vida financeira, e ponha tua vida em ordem, o seu tempo. Organize os seus horários, a sua vida, as suas atividades, para que tudo esteja em ordem, equilibrado, para que você esteja em ordem com Deus. Ponha a sua vida espiritual em ordem. Como é que está o devocional? Como é que está a oração? Como é que está a leitura da palavra? Como é que está o exercício espiritual? Como é que está o discipulado? Hoje, você é um crente melhor do que ontem? E pior do que amanhã? Como é que está o progresso? Está mais parecido com Cristo? Está menos? Deu um vacilo aqui, deu um vacilo ali, já consertou, já perdoou, já pediu perdão, já alinhou, já acertou, já zerou os ponteiros, está ouvindo a Deus, como é que está aí? Coloque sua casa em ordem. Precisamos, para cuidar bem da nossa casa, ela precisa estar em ordem. E aí, a palavra casa aqui já teve 4 aplicações. Habitação, família, finanças e rotina. E a palavra ordem também pode se desdobrar em outras perspectivas. Põe a tua casa em ordem, pode significar ordem no sentido ordinário mesmo da palavra. Em ordem, sabe assim, em termos de prioridade. Põe a sua casa em ordem, ou seja, vamos colocar em ordem aqui, ó. Isso aqui vem primeiro, isso aqui vem segundo, isso aqui vem terceiro, isso aqui vem quarto, em ordem, entendeu? No sentido ordinário aqui, ó. O que é prioridade máxima? O que é prioridade média? O que é prioridade mínima? O que é negociável? O que não? Põe a tua casa em ordem. Significa também, organize em termos de prioridade as coisas.
Põe em ordem. Qual é a prioridade? Primeiro isso, depois isso, depois isso, depois isso, isso, isso. Se você fizer isso com todas as áreas da sua vida e se organizar, você vai ver que é muito mais fácil vencer a guerra do que parece. Basta que a sua casa esteja em ordem. Qual é a sua prioridade em termos de habitação? Põe tua casa em ordem. Então vamos lá, primeiro a habitação. Qual é a prioridade aqui para casa? É consertar o banheiro. Conserte esse banheiro. É arrumar o telhado. Arruma esse telhado, bota isso como prioridade. Vamos separar aí uma poupança. Quantos reais por mês você está separando para consertar o telhado? Sua família está toda sabendo que precisa consertar o telhado? Porque aí chega o dia do aniversário do menino, o dinheiro que você ia consertar o telhado, você dá uma festa ou compra um presente para o menino. Aí o menino fica feliz com o presente, mas a habitação fica triste, porque o telhado ainda está furado. Então põe a tua casa em ordem, ou seja, olhe a sua habitação e veja o que é prioridade, bota em ordem. Primeiro vem isso, depois vem isso, depois vem isso, depois vem isso, depois é isso aqui, ó. Se der, vai ter isso. Se não der, é a prioridade. Então organize suas finanças. Eu quero ter de tudo. Então olhe para as suas entradas e veja o quanto de tudo você pode ter de acordo com as entradas que você tem. Porque não dá para ter tudo não, meu querido. Às vezes temos que dar prioridade. Bom, esse mês deu para comer fora. Tem mês que não dá para comer fora. Qual que é a prioridade? Comer fora ou comer todo dia? Porque às vezes é assim, o cara pega o salário e vai num restaurante e come bem um dia. Aí ele passa os outros 29 dias do mês comendo mal. Por quê? Porque gastou tudo num dia só. Qual que é a prioridade? É viajar? Qual que é a prioridade? É comprar um carro? É comprar a casa própria? Qual que é a prioridade? Eu não sei, eu não estou aí. Você que está, você que tem que fazer. Príncipes de Israel, coloquem sua casa em ordem. Você não é filho de Deus? Você não é discípulo de Cristo? Então você é príncipe de Israel. Põe a tua casa em ordem. E o Senhor quer te abençoar, quer te dar vitória, quer te dar uma sobrevida. Você viu? O cara achou que ia morrer no dia seguinte, mas ele ainda tinha 15 anos. Você acha que seu casamento vai acabar amanhã, mas pode ser que ele tenha uma sobrevida. Você acha que seu dinheiro vai acabar amanhã, mas ele pode ter uma sobrevida. 15, 30, 45, eu não sei quantos anos a mais o Senhor tem preparado para mim. O que eu sei é que se minha casa estiver em ordem, quantos anos mais Ele me der, eu vou ter mais prazer, eu vou ter mais abundância, eu vou ter mais alegria, porque com a minha casa em ordem, eu terei mais condição de curtir a vida que Deus me der. De nada adiantaria Ezequias ter 15 anos a mais com a casa fora de ordem. Porque viver 15 anos a mais no meio de uma desorganização, de uma desestrutura, de uma bagunça, não vale nem a pena viver, né, gente? Vamos convir aqui entre nós? É bom ter sobrevida quando nós temos prazer na vida que temos. Agora, de que adianta uma pessoa que está numa cama, sofrendo com dores terríveis? Se coloca aí na situação, pensa comigo, vamos imaginar aqui. Eu tenho uma enfermidade que me gera dores muito fortes. E eu estou num leito, eu não consigo andar, eu não consigo sair, eu estou preso numa cama, totalmente dependente. As minhas necessidades eu tenho que fazer com alguém me ajudando, para me alimentar alguém tem que me ajudar, tudo eu sou totalmente dependente e sentindo dores 24 horas por dia, sentindo muita dor, totalmente dependente, entrevado numa cama e eu não consigo me mexer. Seja sincero, você quer 15 anos a mais? Não há cura, não há perspectiva de melhora, é só esperar morrer mesmo. Fala a verdade. Você quer 15 anos a mais? 15 anos de dor? 15 anos de sofrimento? 15 anos de dependência? 15 anos preso numa cama cheio de ferida? Seja sincero. Seja sincero. Em alguns casos, seja sincero, meu irmão. Em alguns casos, ter uma sobrevida é um castigo.
Porque tem situações na vida que o melhor que Deus pode fazer é interromper a nossa vida e nos dar um descanso. Por isso que eu já fiz muitos cultos fúnebres em que a família estava com um semblante muito tranquilo. Claro, estavam tristes, estavam abatidos, estavam com a sensação de que sentiriam saudade do seu ente querido, mas a frase que lhes sai da boca o tempo inteiro é: foi melhor assim, pastor, descansou, estava sofrendo muito. Existem situações na vida e que o melhor que pode nos acontecer é morrer. Sério. Eu sei que nós, enquanto familiares, eu sei que nós, enquanto crentes, temos sempre aquela última esperança de cura, de milagre, de maravilha, que Deus vai operar, mas a gente sabe que nem sempre Deus vai fazer, porque Ele só faz a sua vontade. Por que é que Ele deu 15 anos a mais para Ezequias? Porque Ele queria, mas Ele não queria que o Ezequias vivesse esses 15 anos fora de ordem. Por isso Ele liberou a palavra: põe tua casa em ordem, porque eu tenho mais 15 anos para você, mas eu não quero que você sofra por mais 15 anos. Eu quero te dar 15 anos com paz, com alegria, com segurança, com harmonia, com abundância de vida. Já pensou? Os assírios invadem, subjugam Israel, e Ezequias é levado para a Síria como um escravo, e ia ficar lá trancado num calabouço, com fezes, com urina, comendo uma vez por mês, preso como escravo. Já pensou? Ele ia querer 15 anos a mais? Não ia. Portanto, Deus, olha como é que Deus é bom, olha como é que Deus sabe tudo, sabe antes, e quando nos dá uma palavra, mesmo que seja de exortação, é para o nosso bem, é para que a gente tenha uma vida com mais qualidade. Ele fala: Ezequias, meu querido, eu tenho um plano para você. Você vai morrer, tá? Aí o cara desespera, porque quando a gente recebe a notícia, a gente sempre acha que não tem jeito mais, né? Ai, vai ser amanhã. Não, não vai ser amanhã, vai ser daqui a 15 anos. Mas eu não quero que você viva esses últimos 15 anos de qualquer jeito. Você quer viver bem nesses 15 anos? Claro que eu quero. Então põe tua casa em ordem. Entendeu ou não? Claro que entendeu. Então, põe tua casa em ordem significa: põe tua habitação em ordem, sua residência. Põe a tua família em ordem, os papéis dentro dessa casa. Põe teus negócios, tuas finanças em ordem. Organize. Põe a tua rotina, sua vida, seus horários em ordem. Ponha tudo isso em ordem. Em primeiro lugar, em termos de prioridade. E em segundo lugar, em termos de organização. Porque uma coisa que está em ordem, pode também se entender que ela está organizada, equilibrada, bem cuidada. Por isso que na bandeira do nosso país tem aquela insígnia: ordem e progresso. Ordem ali não é para colocar em prioridade. Ordem ali é no sentido: se estivermos organizados, equilibrados, bem cuidados e arrumados, virá o progresso. Ninguém progride de forma desordenada, meus irmãos. Precisa ter ordem para depois vir o progresso. O problema é que a gente quer ter o progresso antes de colocar as coisas em ordem. Então vamos fazer do jeito certo, que vai dar certo. Põe tua casa em ordem, que Deus há de te abençoar, há de te prosperar, há de progredir a tua casa, porque tudo estará em ordem para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém.